Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho de gestão de recursos inteligentes e a gente vai usar uma metodologia que é super importante e utilizada hoje dentro do mercado de trabalho, né? Que são os design thinks, dentro da questão da economia verde. Então, quando a gente pensa em design thinking, ele é basicamente um modelo, né, que a gente usa aí de criatividade para resolver problemas ou também para gerar negócios dentro de uma empresa, né? Ele se divide aí em 5 fases, né? Que é a empatia, a definição, a ideação, a prototipagem e a testagem. E quando a gente faz esse movimento, quando a gente tem essas 5 fases, a gente consegue aplicar ela de uma forma mais clara e objetiva dentro de um projeto que a gente está desenvolvendo. E é importante também que a gente saiba entender qual é a fase que nós estamos e o que a gente precisa fazer em cada uma dessas fases. A da empatia é quando a gente sai da teoria, né? Então a gente entender ali o real problema que a gente está vivenciando, né? Então, por exemplo, a gente colocou aqui, por que as pessoas desperdiçam comida? Então, hoje a gente sabe que o desperdício de comida é muito grande dentro do mundial, um problema mundial. Mas por que ainda assim as pessoas jogam comida fora? Né? Então a gente vai entender, observar e escutar esse problema da pessoa. Depois a gente vai fazer uma definição. Então a gente filtrou as informações lá, né? Então a gente vai agora definir com algumas perguntas. Então o nosso problema é o desperdício de comida. Quantos por cento de pessoas desperdiçam comida? O que se pode fazer para não desperdiçar comida? O que a gente pode ter? Tem algum programa do governo que também pode fazer isso? Tem algum programa de uma empresa pública? Então você vai fazer uma definição levantando aí problemas, né, reais para que você possa entender. Depois que você fez a empatia de escutar o problema, de definir o seu problema, é a hora da ideação, né? Então é quando a gente começa a ter o brainstorm sem julgamento. Então o foco aqui é pensar em algumas tecnologias que possam nos ajudar. Então, por exemplo, eu vejo que no mercado muitas frutas são descartadas. Esse é um problema muito grande dentro da questão socioeconômica. Então, a gente pensou nesse problema. E agora eu vou pensar em alguma tecnologia. O que poderia ser feito? Tem alguma tecnologia que pode ajudar? Tem alguma questão que a gente pode fazer? Então, vocês podem pesquisar, podem usar, né, a inteligência artificial para ajudar vocês aí, não tem problema. E aí a gente, depois que a gente teve essas ideias, a gente vai para a prototipagem, né? Que é pensar e colocar a mão na massa. Então, desenhar pequenos fluxos. Então, a comida ela chega no mercado, por exemplo, uma laranja, ela chega no mercado no dia 2. Quando ela vai no dia 3 lá para a banca, ela tem um prazo para ficar lá, né? De que forma que eu vou armazenar essa laranja? Eu posso colocar muito peso em cima dela, eu tenho que colocar ela no local mais resfriado, ela precisa de alguma questão, né? Ela precisa estar. Então, várias questões vocês vão levantando e a gente faz essa prototipagem. Não precisa fazer nada no papelão, vocês podem desenhar isso no caderno, numa folha de sulfite ou até mesmo no Canva para entregar. E o último é o teste e a validação, né? Então, por quanto tempo você vai fazer? Então, a sua ideia é que as laranjas vão ficar dentro de uma caixa, dentro do lado do supermercado, e lá vai ter um controle de. Vai ter uma câmera que, quando identificar que alguma laranja ela está perdendo a sua qualidade, ela vai mandar uma mensagem, por exemplo, para um aplicativo de alguém que trabalha lá dentro do mercado, e essa pessoa já sabe que alguma laranja está ficando ruim ali, ela vai retirar aquela laranja para ela não apodrecer as demais. Então, isso é uma tecnologia. Então, vocês vão pensar em testes, né? E esse teste vai valer por quanto tempo? Eu vou fazer isso por 3 meses, depois eu avalio se deu certo, se não deu. Então, o Design Thinking, ele está voltado para essa questão, tá? Dentro da economia verde, a gente tem algumas questões aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? O caso da Loop, o problema deles eram as embalagens aí descartáveis, né? Shampoo, sorvete, detergente, que gera muito lixo, que são os plásticos. Então, primeiro eles pensaram aí, né, nos problemas, né? Então, na empatia, eles escutaram as pessoas, tentaram escutar, mas que as pessoas não queriam jogar fora, né? Lavar, guardar a embalagem. Aí a definição do problema deles, né? Virou como manter a conveniência do descartes, mas sem gerar lixo. A ideação, surgiu a ideia de tratamento da embalagem como lixo do cliente, mas como um ativo da empresa, como eram as antigas garrafas de leite de vidro. Isso já acontece em algumas empresas, né? Natura, a própria Boticário, quando você compra algum produto, você pode, né, levar na loja e você ganha um desconto. E a prototipagem ali é criar embalagens de aço, né, que tem uma durabilidade maior, ou de vidro, ao invés de plástico e papelão.
Aí aqui é ter questão da economia circular, né? Então, quando a gente gera menos lixo, a gente também produz mais questões para o planeta, né? Então, resultado, o lixo ele foi projetado para ser descartado, mas a embalagem aí pode durar centenas de anos, né? Então, se a gente hoje leva um produto lá na Natura ou até mesmo na Boticário, o vidro, ele é reciclável, ele é utilizado novamente, e isso a gente acaba utilizando menos recursos da natureza. A atividade de vocês